Você provavelmente cresceu ouvindo que as grandes fortunas do mundo foram feitas por sorte, ou por corrupção, que ninguém enriquece de verdade jogando limpo. Mas, e se eu te dissesse que o primeiro bilionário da história não nasceu em um berço de ouro? Que ele começou contando moedas, vendendo batatas e terminou comandando 90% do petróleo dos Estados Unidos. O nome dele era John D. Rockefeller. E sim, ele ficou tão poderoso que o governo dos Estados Unidos precisou criar uma lei para impedir que alguém fizesse o que ele fez de novo. A famosa Lei Antitrust. Isso faz ele um criminoso, um gênio ou um pouco dos dois? A verdade é que Rockefeller não seguiu regras, ele redefiniu as regras. E talvez seja por isso que até hoje bilionários tentam imitá-lo e governos tentam impedi-los. Esse vídeo não vai para te convencer a fazer o que ele fez, mas para te mostrar como ele pensava. Porque uma coisa é certa, ele não chegou onde chegou por acaso. Então agora, observando essa história, podemos refletir e adquirir valiosos ensinamentos. O pai dele era um trapaceiro, literalmente. Chamavam ele de Big Bill. Mas não era por grandeza, era por ser o maior mentiroso da região. Ele vendia óleo de cobra, prometia curas milagrosas, tratamentos mágicos, vivia enganando pessoas com promessas de negócios fajutos. Era o típico vendedor de feira. Com uma língua afiada e uma moral flexível, prometia curar febre, tristeza e até fracasso, desde que você pagasse antes. E desaparecia de casa por semanas, às vezes por meses. Já a mãe era o oposto do pai. Não fazia promessas vazias, ela fazia acontecer. Era rígida, silenciosa, religiosa, mas não do tipo que espera sentada por milagres. Para ela, fé e esforço andavam lado a lado. Acordava antes do sol, resolvia questões da casa, cuidava dos filhos, das finanças e ainda dobrava os joelhos para agradecer. Mas mesmo a oração dela tinha disciplina. Era como se isso fosse cronometrado. E foi ali, no silêncio duro daquela casa, John aprendeu uma das lições mais poderosas da sua vida. Esforço não é algo que você escolhe. Esforço é o preço que você paga para ser alguém. Ela não fala muito, mas cada gesto dela era um lembrete de que Deus só ajudava quem não espera sentado. E esse ensinamento, mais do que qualquer livro, mais do que qualquer diploma, foi o que moldou o homem mais poderoso da história americana. Aos 16 anos, enquanto muitos jovens sonhavam com aventuras ou estabilidade, ele já fazia outra coisa: planilhas. Isso mesmo, anotava à mão cada centavo que ganhava, cada centavo que gastava. E fazia isso com a mesma dedicação que um general traça um plano de guerra. Rockefeller dizia: trabalhe como se fosse para Deus. E aí entra o nosso primeiro ensinamento. Trabalhe como se fosse para Deus. Essa frase pode soar religiosa, mas ela fala sobre algo muito mais poderoso do que a fé. Ela fala sobre a intenção, sobre o nível de presença que você coloca no que faz, sobre tratar cada ação como se tivesse um propósito maior por trás. Rockefeller não trabalhava para agradar chefe, nem para bater meta. Ele trabalhava como se cada vírgula, cada conta, cada decisão estivesse sendo observada pelo próprio Criador. Ele aprendeu isso com sua mãe, rigorosa, mas justa. Ela dizia: faça seu trabalho com excelência, porque Deus está vendo. E o jovem Rockefeller levou isso ao pé da letra, seja contando moedas, limpando o chão ou negociando barris de petróleo. Ele fazia tudo como se fosse sagrado. Existe um princípio chamado accountability interna.
é quando você faz um certo quando ninguém está olhando. Não por medo de punição, mas por convicção, por honra. Isso constrói um tipo de autoestima que não depende de elogios, e sim de integridade entre o que você faz e quem você acredita ser. Na filosofia estoica, existe uma máxima: age como se os deuses estivessem te observando. Não é sobre religião, é sobre viver com consciência, sobre dar o seu melhor, mesmo nas tarefas invisíveis, sobre viver de forma tão presente que cada gesto vira um ato de excelência. A maioria trabalha como se ninguém estivesse vendo. Rockefeller trabalhava como se estivesse sendo avaliado por algo maior, e talvez seja por isso que ele construiu algo que ninguém mais conseguiu imitar. Aos 16 anos, Rockefeller conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contabilidade. Ganhava pouco, mas anotava tudo, cada entrada, cada saída. Enquanto os amigos sonhavam com estabilidade, ele já pensava em negócios. Poucos anos depois, abriu a sua primeira empresa com um sócio. E foi nesse momento que ele conheceu algo que mudaria tudo: o petróleo. Rockefeller não inventou o petróleo. Ele não descobriu poços milagrosos, nem criou um produto mágico. Na verdade, ele vendia exatamente o mesmo que os outros: querosene, lubrificantes, derivados brutos do óleo. A diferença estava no processo. Ele criou padrões de qualidade quando ninguém se importava com isso. Enquanto os concorrentes derramavam óleos no transporte, ele otimizava cada litro. Enquanto os outros compravam barris de terceiros, ele fabricava os seus. Controlava tudo, da refinaria até a entrega. Cortava custos onde ninguém via, mas sem comprometer a qualidade. O resultado? Ele vendia melhor, mais barato e em escala. Rockefeller entendia uma coisa que até hoje derruba negócios inteiros. Não basta ter o produto, você precisa dominar o processo. Porque no fim das contas, quem entrega melhor ganha o jogo. Enxergue o valor onde ninguém está olhando. Agora para e pensa comigo. Todo mundo corre atrás do que está na vitrine, do que brilha, do que dá like, mas Rockefeller não. Enquanto os concorrentes brigavam por poços de petróleo, ele ficou no que ninguém queria: o refino. Refinar petróleo era sujo, técnico, invisível. Mas ele viu o que os outros não viram. Quem transforma a matéria-prima controla a cadeia inteira. Esse é o segundo ensinamento. Enxergue o valor onde ninguém está olhando. A maioria das pessoas quer palco. Ele construiu backstage, enquanto os outros queriam aparecer. Rockefeller queria funcionar. Ele não precisava de aplausos, precisava de eficiência. E sabe o que isso exige? Coragem. Coragem para caminhar no escuro, para ser chamado de burro, para ser ignorado, até o dia que todo mundo percebe que o seu caminho era o certo desde o começo. Por isso, se você quer construir algo grande, pare de correr onde todos correm. Comece a enxergar onde ninguém presta atenção. Porque às vezes o ouro não está no palco, está nos bastidores. E quem tem visão leva vantagem. E para o vídeo não ficar tão longo, vamos focar no que realmente importa. Vamos acelerar isso. Ele não parou no refino. Rockefeller queria mais do que transformar petróleo bruto em produto. Ele queria transformar o caos em sistema. Quem domina o processo, domina o mercado. Enquanto os concorrentes vendiam óleo, ele padronizava a qualidade, eliminava desperdício, criava eficiência cirúrgica. Ele sabia que o segredo não estava só no produto, estava como ele era feito. Pessoas comuns fazem uma vez e cansam.
Grandes mentes criam processos que funcionam mesmo quando elas dormem. A psicologia prática nisso. O cérebro humano ama a recompensa rápida, mas o crescimento real vem de repetir o essencial até que vire automático. A filosofia, como disse Aristóteles, nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, é um hábito. E a aplicação real disso? Crie um processo simples para tudo que te faz crescer. Estudar, vender, economizar, treinar, padronize, cronometre, melhore por repetição. Não dependa de motivação, dependa do sistema que você criou. Controle a estrutura, não só o produto. Esse é o quarto ensinamento. Rockefeller não queria só ter o melhor óleo. Ele queria controlar o vagão que transportava, o barril que armazenava, a ferrovia que distribuía. Ele não vendia um produto, ele vendia dependência. Psicologia prática. O ser humano busca liberdade, mas a verdadeira influência está em ser a estrutura pela qual os outros precisam passar. Se Platão dizia que a base da sociedade é a estrutura invisível, Rockefeller aplicou isso no mercado. Vamos lá. Você vende brigadeiro? Crie um canal no Instagram com dicas e receitas. Você treina? Crie um grupo onde os outros dependem do seu incentivo. O jogo é esse. Crie sistema onde você vira pilar, não opção. Enquanto muitos anunciavam cada passo, ele agia. Comprava empresas discretamente, expandia sem alarde. E quando perceberam, eram tarde demais. Psicologia prática. Nosso ego quer validação agora, mas o verdadeiro crescimento é invisível no início e brutal quando explode. Filosofia. Lao Tse ensinava: a árvore mais alta começa com uma semente invisível sob a terra. E Rockefeller germinou no escuro. Aplicação real. Trabalhe calado no seu projeto, poste menos, entregue mais. Cresça fora do radar e um dia o mundo vai ter que te notar. Frieza e lógica antes da emoção. Quando o mercado desabou em 1873, muitos entraram em pânico. Ele comprou, assinou e expandiu, porque ele nunca reagia, ele calculava. Psicologia prática. Emoção em excesso sabota decisões. Sucesso exige mente blindada, principalmente na crise. Seneca dizia: a sorte favorece o espírito preparado. Rockefeller preparava o dele todos os dias. Aplicação real. Em vez de reclamar quando tudo dá errado, analise. Use crise para comprar barato, aprender rápido ou reposicionar. Controle o seu estado antes de tentar controlar o jogo. Percebe o padrão? Enquanto os outros lutavam por vitórias imediatas, Rockefeller criava estruturas, processos, sistemas e estratégias que o tornavam cada vez mais inevitável. Ele não queria ser notado, ele queria ser indispensável. E esse é o tipo de mentalidade que muda um jogo. Mas nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre estratégia. Porque depois de conquistar tudo, Rockefeller fez algo que a maioria dos homens poderosos nunca faz. E ele pensou no que deixaria depois da morte. E é aí que entra um último ensinamento. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que querem ser aplaudidas agora e as que querem ser lembradas para sempre. Em 1911, o império de John D. Rockefeller foi oficialmente desmantelado. A Suprema Corte dos Estados Unidos decretou que a Standard Oil seria dividida em 34 empresas menores. Era o preço do poder. Na imprensa, ele era retratado como um povo gigantesco, com seus tentáculos sufocando a economia americana. Durante anos, Rockefeller foi odiado, vaiado em público,
chamado de parasita, ganancioso, desumano e tirano. A empresa o perseguia e o povo condenava. Mas ele não recuou, porque ele sabia de algo que poucos entendem. A verdade não precisa ser defendida. Ela se prova com o tempo. Fundou a Universidade de Chicago, criou a Fundação Rockefeller, responsável por financiar avanços científicos e salvar milhões de vidas. Iniciou uma campanha para erradicar doenças como ansiolostomíase no sul dos Estados Unidos. Enquanto o povo xingava, ele erradicava doenças no sul dos Estados Unidos. Enquanto o mundo pintava como um vilão, ele se tornava o maior filantropo da história moderna. Ele não era bom porque era rico. Ele era bom apesar de ser odiado. Rockefeller entendeu cedo que o mundo pode distorcer sua imagem, mas nunca pode apagar seus impactos. Ele não queria ser amado, ele queria ser eterno e conseguiu. Uma prova? Ele morreu em 1937 e hoje estamos falando dele. No fim da vida, ele já não precisava dizer mais nada. Os prédios falavam por ele, as fundações falavam por ele e a história calou quem o odiava. E o que aprendemos? Pare de tentar ser entendido agora. Construa algo que dure e o mundo vai entender depois. Esse foi John D. Rockefeller. Não um vilão, não um herói, mas um homem que entendeu o que poucos têm coragem de encarar. Que o mundo não precisa te amar, ele precisa te lembrar. E agora que você conhece os 7 ensinamentos, a pergunta já não é mais o que ele fez. E você? Vai usar sua ambição para ser mais um? Ou para deixar algo que resista ao tempo? A maioria quer ser compreendida agora. Os grandes constroem em silêncio e deixam que a eternidade fale por eles. Então some, trabalhe, e quando voltar, volte impossível de ser ignorado.